Imagine só você derrotar o poderoso exército romano no seu próprio território. E Espartacus conseguiu fazer isso em uma posição de total desvantagem, sendo apenas um escravo. Sem que ninguém imaginasse, Espartacus reuniu um grupo de mais de 70 mil fugitivos e escravos para enfrentar o exército romano e venceu uma batalha após a outra. E nesse vídeo vocês vão ver a história completa desse gladiador que desafiou o poder de Roma e acabou entrando para a história como um dos maiores guerreiros de todos os tempos. E para quem quer saber as fontes que eu uso nesse vídeo, uma delas foi esse livro aqui, Os Inimigos de Roma. É um livro muito bom e ele tem um capítulo bem detalhado só sobre a história de Espartacus. O melhor desse livro é que ao todo ele fala sobre os 17 maiores inimigos de Roma. Tudo isso em ordem cronológica, começando por Aníbal e terminando em Átila. E esse é um livro muito bom, principalmente para quem quer ter uma visão geral, não só dos romanos, mas também dos povos que eram conquistados por eles. Então vale muito a pena você ter esse livro. E lembrando que comprando ele pelo link na descrição, você acaba dando uma forcinha pra gente aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. De acordo com os registros e as citações de historiadores como Plutarco e Apiano de Alexandria, sabemos que Espartacus muito provavelmente nasceu na Trácia, uma localidade que fica ao norte do território macedônico. O nome Espartacus, na verdade, era uma localidade na Trácia, e como era comum na época para os escravos romanos receberem nomes que indicavam a sua origem, Espartacus provavelmente recebeu esse nome quando se tornou gladiador. Porém, não se sabe qual era o seu verdadeiro nome. Mas o que se sabe é que pessoas oriundas da Trácia eram muito mal vistas pelos romanos, já que eles consideravam que todas as pessoas que vinham de lá eram bárbaras, não tendo assim a menor capacidade de viver em uma sociedade avançada como a romana. Porém, segundo as descrições de Plutarco, Espartacus não podia ser relacionado com esses estereótipos dos traços. O historiador deixou registrado em seus escritos que Espartacus era um homem dotado de uma inteligência e perspicácia fenomenais, além de destacar que o homem tinha uma cultura elevadíssima. E pelas palavras do próprio Plutarco, Espartacus era mais grego do que trácio. No entanto, é aí que a história de Espartacus começa a ficar um pouco confusa, já que não existem registros fidedignos e confiáveis sobre a sua vida na Trácia. Provavelmente ele começou como um pastor, mas na antiga Trácia isso não era um trabalho tranquilo. Ele enfrentava lobos, ursos e bandidos, o que talvez tenha despertado nele o desejo de lutar. Assim, Espartacus abandonou seus animais para se tornar um soldado. Se formos nos debruçar nos escritos deixados por Apiano de Alexandria, ele nos dará poucas informações, dizendo apenas que Espartacus foi um trácio que em um determinado momento da sua vida lutou contra os romanos, sendo então derrotado, feito prisioneiro e vendido como escravo. Já se averiguarmos os registros deixados pelo historiador Públio Anel Floro, ele nos dirá que Espartacus inicialmente foi um mercenário romano, e que serviu diretamente à República em alguma legião como um soldado auxiliar. Os soldados auxiliares eram não romanos que usavam armas mais leves e lutavam junto com as legiões romanas. Se isso realmente aconteceu, isso explicaria muito como Espartacus adquiriu um conhecimento detalhado da forma de guerrear dos romanos, que ele usou de maneira devastadora mais tarde contra eles. Públio Floro descreveu que em algum momento do seu serviço como soldado, Espartacus teria tido sua carreira arruinada após acusações de deserção e roubo, fazendo com que ele se tornasse escravo e depois gladiador por conta de sua força física. Plutarco faz um relato bem parecido com o de Públio Floro, o que pode dar ainda mais força para essa versão dos acontecimentos. E, inclusive, Plutarco acrescenta alguns detalhes extras que deixam a história de Espartacus um pouco mais detalhada. Segundo ele, realmente Espartacus foi um soldado que lutou pela honra e a glória de Roma e que em determinado momento, por razões que não sabemos ao certo, ele desertou. Mas, curiosamente, ele não teria sido pego sozinho, já que o historiador nos conta que o guerreiro trácio estava com a sua esposa na hora da sua captura. Ele ainda descreve essa mulher como uma profetisa do povo trácio. Uma vez que Espartacus tenha se tornado um escravo, ele acabou descendo para o nível mais baixo da sociedade romana, já que os escravos, na imensa maioria dos casos, tinham uma vida deplorável.
Boa parte dessas pessoas que acabaram sendo levadas para Roma após as campanhas que ocorreram no segundo e primeiro século a.C. eram muito úteis para a economia romana, sendo alocadas para trabalhar com agricultura ou em mineração em locais como a Sicília e no sul da Itália. Tendo jornadas de trabalho insalubres, essas pessoas eram tratadas com muito rigor, pois, segundo as leis que regiam Roma, um escravo era uma propriedade e não uma pessoa. Os proprietários podiam fazer qualquer coisa com seu escravo sem ter nenhuma consequência legal. Embora houvessem muitos graus e tipos de escravos, os graus mais baixos e mais numerosos, que trabalhavam nos campos e minas, estavam sujeitos a uma vida de trabalho físico muito duro. Só que essa opressão que os romanos direcionaram para esses milhares de escravos acabaram ocasionando muitos problemas. Isso ocorreu durante os anos 135 a 104 a.C., quando duas grandes crises ocorreram em Roma por causa dos escravos. Essas foram a Primeira e a Segunda Guerra Servil, que desenvolveu principalmente na Sicília. Cansados do sofrimento diário e da opressão constante, dezenas de milhares de escravos resolveram lutar contra o poder romano. Porém, tanto a Primeira como a Segunda Guerra Servil não obtiveram sucesso, pois os revoltosos, apesar de serem numerosos, eram muito mal organizados, fazendo com que não tivessem muitas chances de vencer. Além disso, mesmo que essas crises ocasionassem problemas para a República Romana e que levassem alguns anos para serem reprimidas definitivamente, o Senado nunca enxergou esses acontecimentos como uma ameaça preocupante para eles, já que eles consideravam que nunca um exército profissional e treinado como era o romano poderia ser derrotado por uma turba desorganizada de escravos. Só que essa falta de preocupação das elites romanas iria acabar quando a Terceira Guerra Servil fosse iniciada. E Espartacus possuía todas as características para ser o líder dessa revolta. Como antigo soldado auxiliar do exército romano, ele era um lutador feroz, habilidoso no manejo de armas e agora, como escravo, aos olhos da lei ele já estava condenado à morte. Como resultado, os responsáveis pela sua captura decidiram vendê-lo como um gladiador, pronto para entreter as multidões nas arenas. Após ser vendido como um gladiador, Espartacus e um grupo de homens foram parar na escola de Lentulus Batiato, conhecido por treinar gladiadores para os espetáculos que seriam apresentados ao povo de Capua. Lentulus era conhecido por ser um lanista, responsável por preparar os gladiadores para as batalhas nas arenas. Espartacus e seus companheiros foram submetidos a um rigoroso treinamento, onde aprenderam as técnicas de combate e aprimoraram as suas habilidades. Só que, claro, Espartacus tinha ambições muito maiores do que simplesmente sobreviver aos jogos de gladiadores. Ele começou a formar uma aliança secreta entre os outros gladiadores e convenceu cerca de 200 deles a se unir e desafiar o poder romano e buscar sua liberdade. O ano era 73 a.C. e Espartacus, junto com outros 200 gladiadores, decidiram fugir do centro de treinamento de gladiadores em Capua. Só que durante essa tentativa de escapar, eles foram descobertos, fazendo com que os homens fossem obrigados a lutar. Consta nos registros que, na falta de armamentos convencionais como espadas e lanças, eles usaram tudo o que tinha à disposição na cozinha, como facas e espetos. Dos 200, algo em torno de 70 homens conseguiram sair de lá, e para se precaver, eles levaram uma boa quantidade de armas e armaduras de gladiadores. Eles agora estavam livres, mas não era o momento de comemorar, já que eles seriam caçados pela República. Os homens decidiram então agir, com um dos seus primeiros atos sendo a escolha de quais seriam seus líderes. Além de Espartacus, 2 homens foram selecionados, sendo eles antigos escravos gauleses, chamados Crixus e Enomaus. Com as suas armas improvisadas e habilidades de luta, os gladiadores fugitivos conseguiram persuadir os guardas dos portões da cidade a não se oporem à sua saída. Desse momento em diante, é um tanto complexo afirmar com certeza o que ocorreu, já que as fontes acabam sendo razoavelmente desconexas e pouco claras. No entanto, se acredita que Espartacus e seus homens enfrentaram e derrotaram alguns soldados que foram enviados para deter a sua fuga, e após essa vitória, seu grupo saqueou e pilhou determinados locais na região de Capua.
Depois disso, sabendo que 70 homens jamais poderiam sobreviver por muito tempo contra as gigantescas tropas romanas, Espartacus teria buscado recrutar ainda mais soldados para o seu grupo enquanto estava em Capua. E uma vez que teve sucesso nisso, ele ordenou que suas tropas se retirassem de lá, indo para o Monte Vesúvio, onde iriam se posicionar. As notícias da fuga de Espartacus se espalharam de forma muito rápida, atraindo uma crescente quantidade de escravos que preferiam viver como fugitivos a permanecerem cativos nas mãos dos romanos. Esses novos recrutas incluíam tanto escravos nascidos em cativeiro, como soldados capturados durante as muitas guerras travadas por Roma. Foi aí que Roma decidiu reagir firmemente contra essa revolta. E as razões disso foram várias. Primeiramente, eles desejavam conter as ações criminosas e rebeldes dos homens de Espartacus, mas também tinha outra razão. Os ataques liderados por Espartacus ocorreram na região da Campânia, um local que os ricos e poderosos de Roma adoravam frequentar em suas férias e em momentos de lazer. Além disso, aquele lugar era lotado de propriedades que pertenciam às mais diversas autoridades da República, fazendo com que eles desejassem se livrar rapidamente de qualquer coisa que atrapalhasse o seu divertimento. Foi decidido que a revolta de Espartacus seria esmagada rapidamente, e para que isso fosse feito, foi ordenado que o pretor Caio Cláudio Glabro reunisse tropas para avançar contra os gladiadores rebeldes. O problema foi que Caio não conseguiu reunir legiões regulares que rotineiramente lutavam pela República, mas sim uma mistura de milicianos e outros soldados que eram muito inexperientes. No entanto, apesar de seus homens não serem o que Roma tinha de melhor no quesito de qualidade, eles eram bem numerosos, com a sua tropa tendo 3.000 homens. Eles então partiram para o Monte Vesúvio, onde Espartacus e seus homens tinham se posicionado. Ao mesmo tempo, acreditando que aqueles escravos não valiam o risco de perder suas tropas desnecessariamente, Caio Cláudio decidiu adotar uma estratégia mais conservadora. Ele ordenou que seus homens bloqueassem a única passagem conhecida para descer a montanha, para que assim os rebeldes liderados por Espartacus não tivessem meios para escapar ou para conseguir provisões. Depois disso, Caio Cláudio basicamente decidiu esperar, acreditando que a fome e a falta de recursos fariam com que seus inimigos se rendessem dentro de pouco tempo. Contudo, ele logo perceberia que tinha subestimado seus adversários. Caio Cláudio de fato não estava errado em acreditar que os homens liderados por Espartacus não tinham recebido treinamento sofisticado e moderno. Só que, para compensar essa deficiência, aqueles homens tinham muitas outras cartas na manga, como por exemplo sua engenhosidade e perspicácia. Então, eles armaram um plano genial. Como Cláudio acreditava que eles morreriam de fome em pouco tempo, os homens de Espartacus tinham muita liberdade para agir. Então, para vencer aquele cerco que estavam enfrentando, Espartacus e seus homens fizeram cordas e escadas de vinhas e árvores que cresciam nas encostas do Vesúvio. Eles usaram esses materiais para realizar uma espécie de rapel improvisado, possibilitando assim que eles descessem as encostas da montanha, se posicionando em um lado que as tropas de Cláudio deixaram desguarnecidas, já que acreditavam que ninguém poderia se movimentar no Vesúvio se não fosse pelo caminho que eles comandavam. Após isso, as tropas de Espartacus conseguiram contornar a montanha em rápidos movimentos e flanquearam os homens de Cláudio, que, totalmente surpresos e espantados pelos feitos dos gladiadores, acabaram sendo derrotados com muita facilidade. Essa, sem dúvida, era uma vitória fantástica para Espartacus, que após anos de escravidão, finalmente tinha conseguido desferir um golpe contra os romanos. Já quanto ao pretensioso Cláudio, não se sabe ao certo o que ocorreu com ele, já que depois dessa batalha no Vesúvio, ele não é mais mencionado nos registros romanos. Existem duas possibilidades: ou ele morreu na batalha, que é a hipótese mais provável, ou ele conseguiu escapar, sendo então considerado pouco relevante para que continuasse falando do seu nome. A conquista de Espartacus permitiu que ele armasse seus homens com equipamentos militares romanos, ao mesmo tempo em que atraía um número crescente de fugitivos para se juntarem a ele. No entanto, esse sucesso teve suas consequências. À medida que sua fama se espalhava, mais pessoas se uniam à causa de Espartacus, aumentando a necessidade de realizar incursões cada vez mais audaciosas para sustentar seus seguidores.
Enquanto a Itália contava com menos de 10 mil gladiadores em sua totalidade, no final do ano 73 a.C., Espartacus liderava um exército impressionante de 40 mil homens. As ações predatórias desse grupo atraíram uma resposta cada vez mais violenta por parte dos romanos, que não estavam dispostos a deixar aquela ameaça de escravos sem resposta. E Espartacus direcionava seus ataques principalmente a terras habitadas por escravos desesperados ou por camponeses empobrecidos que já haviam perdido tudo. À medida que ele avançava contra as cidades, os mais desfavorecidos o recebiam de braços abertos, unindo-se ao saque das riquezas de seus opressores. A divisão justa dos espólios promovida por Espartacus contribuiu para o recrutamento, fortalecendo ainda mais as suas fileiras. Com a derrota de Cláudio e seus homens no Monte Vesúvio, foi ordenado que outro pretor deveria avançar para resolver os problemas iniciados por Espartacus. Dessa vez foi escolhido Públio Varínio, que levou consigo 2 homens de confiança, Fúrios e Cocínios. Plutarco registrou que Varínio decidiu dividir suas forças, deixando algo em torno de 2.000 homens sob o comando de Fúrios. Assim como no avanço anterior liderado por Cláudio, Varínio acreditava que não teria muitos problemas em se livrar daqueles escravos. Porém, tal como seu antecessor, o seu destino não foi feliz. Os homens de Espartacus impuseram mais uma derrota humilhante para os romanos, tendo conseguido ainda executar Cocínios, quase capturar Varínio e, para piorar, ainda conseguiram mais uma vez obter muitos equipamentos militares dos derrotados romanos, com Espartacus ostentando as vestes de um magistrado romano. Após esse triunfo, Espartacus e suas tropas conseguiram recrutar ainda mais homens para seu grupo, fazendo com que sua fama aumentasse. Isso fez com que aquele pequeno grupo de 70 homens que fugiram de uma escola de gladiadores em Capua se convertesse em um exército que tinha mais de 70 mil guerreiros, prontos para obedecer a Espartacus e avançar contra Roma. Como o ano já estava muito avançado para uma tentativa de atravessar os Alpes, Espartacus decidiu seguir para o sul, buscando estabelecer seu domínio nas regiões de Lucânia e Brútio. Para fortalecer seu exército, Espartacus proibiu a entrada de ouro e prata nas cidades que controlava, mas incentivou a importação de ferro, além de procurar ferreiros talentosos para fabricar armas e armaduras para seus novos recrutas. O objetivo de Espartacus era retornar ao norte não mais como um bando, mas sim como um poderoso exército. Conforme o seu poder crescia, Espartacus se tornava um problema cada vez mais sério para a República Romana. Agora os romanos dobraram a aposta e enviaram um grande exército para enfrentar essa rebelião. Depois de triunfar diante das tropas dos pretores Cláudio Garbo e Públio Varânio e ter sob seu comando mais de 70 mil homens, era hora de Espartacus dar os próximos passos em sua revolta. Contudo, diferente do que possa parecer, as tropas de Espartacus eram bem mais desorganizadas e pouco centralizadas do que um exército convencional, fazendo com que as ações que aquele grande número de homens tomariam fossem no mínimo imprevisíveis em certas situações. E essa imprevisibilidade acabou ficando ainda mais latente após os principais líderes da rebelião, Espartacus e Crixus, começarem a se desentender. Determinados historiadores afirmam que as principais razões para esse desentendimento eram as perspectivas estratégicas desses dois guerreiros, já que Espartacus provavelmente desejava levar suas tropas para o norte do território italiano, visando cruzar os Alpes e partir para a Trácia ou a Gália, em movimentos que denotavam seu desejo de acabar com as hostilidades. Só que consta nos registros históricos que Crixus discordava totalmente desse tipo de estratégia e desejava avançar diretamente contra Roma, além de continuar saqueando e pilhando as valiosas regiões do sul da Itália. Essa interpretação dos fatos se deve principalmente por conta das listagens deixadas pelo historiador e poeta Públio Floro, que registrou avanços feitos pelas tropas de Espartacus contra as regiões de Túrio e Metaponto, que são geograficamente distantes de Nola e Nucéria, que eram localizadas onde as tropas de Espartacus estavam baseadas e onde realizavam seus recrutamentos. Um ataque em regiões distantes como essas, segundo aponta Floro, denotaria a existência de duas facções dentro das tropas rebeldes.
Além disso, ele nos informa sobre um ataque de Lúcio Gélio, que em dado momento avançou contra as tropas lideradas por Crixus, que compreendiam pouco mais de 30.000 homens. Plutarco também fala sobre essa possível divisão entre as tropas rebeldes, dizendo em determinados escritos de sua autoria que os rebeldes se dividiam entre os que desejavam fugir para a liberdade e aqueles que queriam lutar em busca de riquezas e vingança contra Roma. Além disso, determinados autores dizem que um dos principais catalisadores para essa divisão dos rebeldes foi a morte de Enomaus, que liderava os homens com Espartacus e Crixus, mas que acabou morrendo durante algumas das inúmeras batalhas travadas contra as tropas romanas. Porém, discordâncias à parte, a maioria dos homens ainda seguia a liderança de Espartacus. Então, aproximadamente na primavera do ano 72 a.C., as tropas rebeldes começaram a se movimentar, saindo de seus acampamentos de inverno e indo para o norte. Entretanto, os romanos já estavam cansados dos constantes saques e atos de vandalismos feitos por Espartacus e seus homens, e por isso o Senado se reuniu para tomar uma atitude contra eles, visando obliterar todos eles. Nesse momento, os cônsules Públio Valério Publícola e Quineu Cornélio Lentulus Claudiano reuniram um grande número de soldados e partiram para a batalha. Ao mesmo tempo que os romanos se movimentavam para a batalha, as forças de Espartacus, que eram grandes demais para marcharem como uma tropa única, foram divididas, com Crixus comandando uma parte desses homens e Espartacus liderando os outros em uma tentativa de cruzar os Apeninos, para assim permitir que seus seguidores voltassem para suas casas. Sabendo dessa divisão dos rebeldes, os romanos decidiram atacar as duas tropas separadamente, com Publícola avançando contra as forças de Crixus e com Claudiano indo em direção aos homens liderados por Espartacus. Inicialmente, Publícola teve um sucesso extraordinário em seu avanço, permitindo que dentro de pouco tempo, mais de 2/3 das forças sob o comando de Crixus fossem derrotadas, juntamente com o próprio Crixus, que foi derrotado perto do Monte Gárgano. Enquanto isso, Espartacus liderou o restante dos rebeldes em direção ao norte. Ao chegar ao rio Pó, eles evitaram confrontos diretos. Apesar de seu exército ser numeroso, ele não possuía a mesma habilidade de manobra dos bem treinados soldados romanos, o que o colocou em desvantagem. Com o exército do cônsul Lentulus ao norte e a aproximação rápida do outro cônsul Publícola pelo sul, Espartacus se viu encurralado entre os dois. No entanto, contra todas as expectativas, ele conseguiu derrotar primeiro um exército e em seguida o outro. O modo como Espartacus alcançou essa vitória surpreendente é um mistério, já que os romanos, humilhados por sua derrota nas mãos de escravos rebeldes, mantiveram em segredo os detalhes do ocorrido. Após a vitória, Espartacus decidiu honrar a memória de seu antigo aliado Crixus, ordenando que 300 prisioneiros romanos fossem sacrificados em sua homenagem. Depois, em um ato de vingança e de retaliação contra os romanos, ele ordenou que os prisioneiros que sobraram fossem usados para o divertimento de suas tropas, lutando como gladiadores. Sobre esse acontecimento, o escritor Públio Floro registrou que os homens de Espartacus forçaram os romanos a lutarem entre si nas piras funerárias de seus oficiais caídos. Em suas palavras, como se quisessem acabar com toda a sua desonra passada por ter se tornado, em vez de um gladiador, um doador de espetáculos de gladiadores. Após isso, Espartacus solicitou que seus homens destruíssem todas as carroças e suprimentos que não pudessem usar, e reiniciou a marcha de suas tropas, que agora tinham um impressionante número de 120.000 soldados de infantaria e um número desconhecido de cavalaria, com mais e mais voluntários se juntando a eles todos os dias. Não se sabe com exatidão para onde eles estavam indo, com alguns autores afirmando que seu objetivo inicialmente era avançar contra a cidade de Roma, e com outros dizendo que eles desejavam se reposicionar, esperando os próximos ataques e batalhas que enfrentariam. Algum tempo depois, no início do ano 71, por razões desconhecidas, as forças de Espartacus se movimentaram mais para o sul, e vendo essas ações deles, Roma decidiu atacar mais uma vez. Nada mais nada menos que 2 exércitos foram enviados para destruir Espartacus e seus homens, porém, mais uma vez eles foram totalmente derrotados pelos rebeldes.
Nas palavras do historiador Apiano, a guerra já durava 3 anos e estava causando grande preocupação aos romanos. Embora no início tenha sido ridicularizada e considerada trivial porque era contra gladiadores. Além disso, era profundamente humilhante para a poderosa República Romana, que colocava de joelhos praticamente todos os seus adversários, não conseguir derrotar um bando de escravos e gladiadores. Essa situação precisava acabar e rápido. Foi decidido que a liderança de Publícola e Clodiano havia sido fraca e ineficaz. Então eles foram sumariamente aposentados de seus prestigiados cargos no Senado romano. Contudo, havia um problema sério. Espartaco tinha causado um temor tão grande entre as elites romanas e já tinha derrotado tantos guerreiros prestigiados que ninguém desejava assumir o comando das tropas que iriam contra ele. Além disso, havia uma falta de confiança generalizada por parte dos romanos de que os cônsules poderiam finalmente derrotar Espartacus, que já estava em seu 3º ano de luta pela liberdade. A resistência feroz e as sucessivas vitórias do líder rebelde haviam abalado a confiança do povo romano em seu próprio exército e em seus líderes. Por isso, o homem que comandaria o esforço para paralisar a revolta de Espartacus deveria ter grandes capacidades financeiras, militares e políticas, já que sem isso ele jamais teria condições de realizar esse feito dificílimo. Só que esse homem foi encontrado. O seu nome era Marco Licínio Crasso, uma figura poderosa da elite romana, sendo o homem mais rico de toda a república e experiente comandante das unidades militares, tendo atuado sob o comando do general Sulla no ano 82 a.C. Crasso começou a mobilizar um grande exército capaz de acabar de uma vez por todas com aquela rebelião. Sendo agora o responsável por liderar os esforços contra Espartacus, Crasso ganhou o cargo de pretor e iniciou as remodelações necessárias para alcançar a vitória. Ele designou que 6 novas legiões, além das 2 legiões consulares de Lúcio Gélio e Públio Lentulus, fossem reorganizadas e preparadas. Vale ressaltar que ele foi muito bem sucedido e rapidamente conseguiu reunir entre 32 e 48 mil tropas de infantaria, que eram mais soldados auxiliares em seu exército. Contudo, Crasso não parou por aí. Ele acreditava que as derrotas anteriores de Roma foram causadas não só pela liderança fraca dos comandantes, mas também pela indisciplina e inexperiência dos soldados. Por causa dessas suas perspectivas, Crasso adotou um tratamento severo para com seus comandados e, em muitos casos, até mesmo brutal, ordenando que uma antiga punição chamada dizimação fosse restabelecida. A palavra dizimação é derivada do latim, que significa remoção de 1/10. Essa era uma forma de disciplina militar romana na qual cada 10º homem de um grupo era executado. A disciplina foi usada por comandantes do exército romano para punir unidades ou grandes grupos culpados de crimes capitais, como por exemplo covardia, motim, deserção e insubordinação, além de ser usada para a pacificação das legiões rebeldes. Essas punições acabavam surtindo o efeito desejado, tanto que o historiador Apiano afirma que Crasso era visto por seus homens de um modo mais temeroso do que uma derrota nas mãos de um inimigo. Com tudo pronto, era hora de partir para a ação. Espartacus tomou a decisão de recuar e estabelecer acampamento no sul. Logo ele se encontrou rodeado por comerciantes que buscavam recuperar os bens saqueados por sua tropa. Espartacus queria logo fugir da Itália e a situação ficou ainda mais urgente quando o exército de Crasso atacou e massacrou um grupo isolado de cerca de 10 mil escravos rebeldes. Sabendo que Espartacus e suas tropas estavam no sul da Itália, Crasso implantou 6 de suas legiões nas fronteiras da região e destacou seu aliado Lúcio Múmio com 2 legiões para manobrar atrás de Espartacus. Em seus escritos, Plutarco nos conta que Espartacus fez um acordo com piratas para transportá-lo e cerca de 2.000 de seus homens para Sicília, onde pretendia incitar uma revolta de escravos e reunir reforços. No entanto, ele foi traído pelos piratas, que aceitaram o pagamento e depois abandonaram os rebeldes. Existem relatos que isso causou um grande problema entre as tropas de Espartacus. Consta que eles tentaram construir jangadas ou navios improvisados para tentar escapar.
Porém, Crasso tomou medidas não especificadas para garantir que os rebeldes não cruzassem para a Sicília, fazendo com que Espartacus desistisse de sua tentativa de fuga. Após isso, Crasso fez com que seu exército se movesse com velocidade e construísse um sistema de fossos e paredes de 60 km de comprimento, que acabaram prendendo Espartacus, que agora tinha barragens à sua frente e o mar atrás de si, o que impossibilitou a sua movimentação. Isso fez com que Múmio, que tinha recebido ordens expressas para não enfrentar os homens de Espartacus, se sentisse confiante, decidindo então avançar, pois acreditou ter visto uma ótima oportunidade. Contudo, ele fracassou e foi derrotado. Depois dessa derrota, Crasso se mostrou mais competente do que Múmio e conseguiu algumas vitórias em determinados combates, onde dizimou mais de 6.000 guerreiros comandados por Espartacus, mas sem conseguir um triunfo definitivo. Ele então forçou Espartacus e seus homens a se movimentarem para o sul através da Lucânia, onde Crasso ia ganhando cada vez mais vantagem. Os rebeldes agora estavam sitiados e sem suprimentos. Nessa fase, a força liderada por Espartacus novamente se dividiu, possivelmente devido a divergências entre aqueles que desejavam continuar saqueando e aqueles que buscavam uma saída para a Itália. Também podem ter surgido tensões étnicas entre os diferentes grupos que seguiam Espartacus, com a maioria dos que se separaram sendo gauleses. Crasso atacou essas forças dissidentes e conseguiu dizimar cerca de 30.000 homens. Ele poderia ter causado mais baixas se não fosse pela intervenção de Espartacus. Nessa batalha, os romanos reconquistaram as águias que haviam sido perdidas para os escravos durante confrontos anteriores. Ao observar a situação, parecia que Espartacus estava planejando levar seu exército de volta aos Alpes, uma vez que encontravam pouca resistência nessa direção. No entanto, Crasso logo percebeu que não precisava se apressar em persegui-los, pois o exército de escravos havia mudado de rumo e estava preparado para enfrentar uma batalha. Só que nesse momento ocorreu um acontecimento no mínimo curioso. O Senado estava insatisfeito com Crasso, já que consideraram que seu avanço não estava sendo rápido o suficiente. E essa insatisfação começou a crescer, já que Sexto Pompeu tinha acabado de regressar de suas incursões na Espanha. Se aproveitando dessa coincidência, o Senado ordenou prontamente que as forças de Pompeu se dirigissem para o sul, para darem auxílio a Crasso. Mas Crasso viu essa situação com profunda preocupação, já que acreditava que Pompeu iria roubar sua glória. Por isso, ele ordenou que suas tropas avançassem com toda a velocidade para derrotar Espartacus o mais rápido possível, visando impedir que Pompeu interferisse relevantemente nos combates. E no meio de toda essa luta por poder e glória, Espartacus viu uma oportunidade de tirar algum tipo de vantagem e, em uma ação estratégica, decidiu negociar com Crasso, acreditando que ele aceitaria seus termos pelo medo de perder sua posição para Pompeu. Porém, essa sua estratégia não foi bem sucedida, já que Crasso a rejeitou. Tinha então chegado o momento decisivo, e Espartacus sabia disso. Ele então ordenou que suas tropas fossem reunidas e decidiu fazer um ato simbólico. De acordo com Plutarco, ele pediu que seu cavalo fosse trazido, e em um ato que surpreendeu todos os homens, Espartacus tirou a vida do animal. Em seguida, ele se pronunciou, dizendo que, se triunfasse naquele dia, teria muitos cavalos dos derrotados romanos para escolher. Em contrapartida, disse que, se fosse derrotado, não precisaria mais de cavalos. Partindo para o tudo ou nada, Espartacus mandou que seus homens avançassem com ferocidade contra os romanos, em ações que inicialmente foram muito bem sucedidas, com suas tropas conseguindo derrotar vários guardas romanos e penetrar nas defesas romanas. Espartacus e cerca de 50.000 rebeldes conseguiram passar pelas defesas de Crasso e a posição do líder romano ficou ameaçada. Nas margens do rio Sele, o exército de Espartacus finalmente encontrou as legiões romanas de Crasso no campo de batalha aberto. O fim estava próximo. Os antigos gladiadores então atacaram as fileiras romanas, colidindo com uma parede de escudos e espadas. Embora os rebeldes tenham lutado muito e derrubado muitos soldados romanos, eles também sofreram pesadas baixas no processo.
Espartacus reuniu suas tropas e liderou um avanço contra Crasso. Várias das tropas de Crasso tinham sido destruídas, e desejando um confronto direto com o líder romano, Espartacus avançou freneticamente para encontrá-lo no meio de todo o caos que ocorria no campo de batalha. Ele até mesmo derrotou 2 centuriões em busca por Crasso, porém já estava claro naquele momento que um triunfo de Espartacus era impossível. Seus homens, apesar de corajosos, não eram um exército treinado e bem preparado, o que tornava praticamente inviável derrotar uma força imensa e bem treinada como a de Crasso. Ele liderou seu exército pela última vez na batalha e, segundo o historiador Apiano, foi ferido na perna por uma lança, mas caiu sobre um joelho, segurou seu escudo na frente dele, se recusando a desistir de lutar. Seus homens então começaram a desertar por perceberem a derrota iminente, e por isso o valente Espartacus acabou cercado por legionários romanos, e mesmo ferido, diante da morte certa, preferiu lutar até seu último suspiro antes de cair morto no campo de batalha. O ataque final selvagem de Espartacus despertou a admiração relutante dos romanos. Mesmo Públio Floro, que geralmente considerava Espartacus e seus seguidores como quase selvagens, admitiu que nessa última ocasião eles morreram como homens, lutando até o fim como se esperaria daqueles comandados por um gladiador. Públio também escreveu que Espartacus caiu de maneira adequada a um líder, lutando corajosamente na linha de frente. Já perto do fim, com a vitória praticamente assegurada, as tropas de Pompeu finalmente chegaram e rapidamente derrotaram os últimos guerreiros que permaneceram lutando, bem como capturaram vários outros desertores. 6.000 sobreviventes do exército de Espartacus foram então pendurados em madeiros ao longo da Via Ápia de Roma até Capua, e seus corpos deixados lá para apodrecer por anos como um aviso contra futuras insurreições. No entanto, o corpo de Espartacus havia desaparecido. De forma curiosa, mesmo estando rodeado por inimigos quando morreu, os romanos não conseguiram encontrar seu corpo ao final da batalha. Os romanos desejavam exibir o cadáver para desencorajar aqueles que esperavam que Espartacus sobrevivesse e retornasse. Essa tentativa talvez tivesse impedido que ele se tornasse a lenda que acabou se tornando. Depois disso, para a infelicidade de Crasso, Pompeu enviou uma mensagem direta para o Senado, afirmando que ele tinha sido o principal responsável pela vitória diante de Espartacus. Mensagem essa que acabou sendo bem recebida, fazendo com que Pompeu ficasse com a maior parte da glória, concretizando o temor inicial de Crasso. Depois disso, Pompeu e Crasso colheram benefícios políticos por terem sufocado aquela rebelião, com ambos retornando a Roma com suas legiões, e em um ato que mostrou o grande poder de ambos, eles se recusaram a dispensar suas tropas, ordenando que acampasse fora de Roma. Eles então foram eleitos cônsules em 70 a.C., em parte devido à ameaça implícita de suas legiões armadas acampadas fora da cidade. O fim da Terceira Guerra Civil Romana, direta ou indiretamente, acabou beneficiando os escravos no médio e longo prazo, já que nas décadas seguintes, leis e novas normas começaram a ser aprovadas, permitindo que a vida dessas pessoas se tornasse um pouco menos sofrida, e fazendo com que eles se lembrassem de Espartacus, o escravo e gladiador que desafiou Roma e acabou entrando para a história como um dos maiores guerreiros de todos os tempos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.